E se eu te dissesse que uma vidente americana, que morreu há quase 30 anos, previu com detalhes assustadores o que está acontecendo no Brasil exatamente agora, em 2026? E se essa previsão, escondida em arquivos por décadas, estivesse se cumprindo neste exato momento, diante dos nossos olhos, e ninguém estivesse preparado? Você acreditaria? Ou diria que é coincidência? O nome dela era Jean Dixon, e antes de morrer em 1997, ela deixou registrada uma visão sobre o Brasil que ninguém levou a sério. Uma visão tão específica, tão detalhada, tão impossível de ignorar agora, que nos faz questionar como não prestamos atenção antes. Jean Dixon era conhecida mundialmente, presidentes a consultavam, líderes mundiais buscavam seus conselhos. Ela previu a morte de Kennedy, alertou sobre guerras, previu catástrofes e teve uma taxa de acerto de 90%. Quando ela falava, o mundo ouvia, exceto quando falou sobre o Brasil. Foi no início dos anos 90. O Brasil vivia a redemocratização. Collor estava no poder, a economia cambaleava, e no meio de tudo isso, Jean Dixon teve uma visão. Uma visão que a perturbou tanto, que ela hesitou em torná-la pública, mas eventualmente registrou, para que alguém, algum dia, pudesse olhar para trás e entender. Ela disse que viu o Brasil em 2026, especificamente esse ano, e o que viu não foi bonito. Viu uma nação dividida de forma que nunca tinha sido antes. Viu crises se multiplicando, convergindo, criando tempestade perfeita. E viu o povo brasileiro sendo testado de maneiras que desafiariam os limites da resistência humana. Mas aqui está o mais perturbador. Jean Dixon não viu apenas o que aconteceria, ela viu quando começaria. E segundo suas anotações, redescobertas recentemente em arquivos da Biblioteca do Congresso americano, ela disse que os sinais começariam a aparecer no início de 2026, em janeiro, em fevereiro, exatamente agora. Ela viu água, muita água, inundações em escala que o Brasil nunca tinha experimentado, mas não apenas em lugares esperados. Ela viu água onde não deveria haver, cidades que nunca inundaram submersas, e viu isso acontecendo não em meses de chuva típicos, mas fora de estação, como aviso, como primeiro sinal. Olha ao redor. Janeiro de 2026. As enchentes no Rio Grande do Sul voltando com vingança. São Paulo enfrentando tempestades recordes. Minas Gerais com cidades debaixo d'água. E não é época de chuvas intensas. É verão. Mas a água vem. Exatamente como Jean Dixon viu. No timing exato que ela previu. Ela disse que a água seria seguida de fogo. Que o norte arderia enquanto o sul afogava. Que os contrastes seriam tão extremos que pareceriam deliberados, como se a própria natureza estivesse enviando mensagem, advertindo sobre algo maior. Amazônia, queimadas já começando em janeiro, números alarmantes, fogo em lugares que deveriam estar úmidos, seca onde deveria haver água, e cientistas sem explicação completa, apenas teorias. Mas Jean Dixon sabia, tinha visto décadas antes, água no sul, fogo no norte, em 2026. Mas ela também viu algo mais específico, algo que fez pesquisadores recentes de suas profecias ficarem gelados. Ela descreveu um momento político específico. Disse que no início de 2026, o Brasil estaria sob liderança feminina pela primeira vez, e que essa líder enfrentaria provações que nenhum homem antes enfrentou. Cláudia Sheinbaum assumiu a presidência do México em 2024 como primeira mulher. Mas espera, Jean Dixon estava falando do Brasil, e embora o Brasil não tenha eleito presidente mulher ainda, ela estava vendo 2026. Ela viu liderança feminina enfrentando crise. Estava ela vendo o Brasil, México ou ambos? Seus escritos em inglês dizem The Great Southern Nation, a grande nação do Sul. Mas a outra interpretação. Pesquisadores brasileiros que estudam Jean Dixon sugerem que ela pode ter visto uma líder mulher emergindo não como presidenta eleita, mas como figura central em momento de crise. Alguém que assume papel de liderança quando estruturas tradicionais falham. Jean Dixon era específica sobre timing. Ela disse que a sequência começaria com desastres naturais, água e fogo estabelecendo um padrão.
Depois viria a instabilidade econômica. Ela viu a moeda brasileira sob pressão extrema, viu a inflação acelerando, viu o brasileiro médio perdendo poder de compra rapidamente. O real em 2026 sob pressão, desvalorizando, inflação subindo, custo de vida aumentando mais rápido que salários, brasileiro sentindo o aperto, exatamente a pressão econômica que Jim Dickson previu, no ano que ela marcou, no período que ela especificou. Ela viu filas, brasileiros fazendo fila para coisas básicas, não como nos anos 80, diferente. Filas digitais, sistemas sobrecarregados, plataformas caindo, pessoas desesperadas tentando acessar recursos, serviços, ajuda, e sistemas não conseguindo lidar com demanda. Já vimos prenúncios, sites do governo caindo, aplicativos de benefícios sobrecarregados, sistemas de saúde colapsando sob pressão. Não é exatamente o que Jim Dickson descreveu ainda, mas está começando. As sementes do colapso sistêmico que ela previu sendo plantadas. Jim Dickson teve uma visão sobre violência. Ela disse que em 2026, a violência no Brasil atingiria novo patamar. Não apenas mais da mesma violência, mas algo qualitativamente diferente, mais organizada, mais ousada, desafiando a autoridade do Estado de formas novas. Janeiro de 2026. Ataques coordenados em múltiplas cidades. Facções criminosas demonstrando poder. Confrontos abertos com forças de segurança. Jim Dickson viu isso. Viu organizações criminosas agindo não como gangues clandestinas, mas como poderes paralelos, desafiando o governo abertamente. Ela disse algo particularmente perturbador, que haveria momento em 2026 quando o brasileiro médio questionaria quem realmente governa o país, quando ficaria claro que em algumas regiões governo federal é apenas nominal, que poder real está em outras mãos. Não estamos lá ainda, mas a pergunta já está sendo sussurrada. Em favelas dominadas por facções, em territórios onde polícia não entra, em áreas onde a lei é outra. A questão que Jim Dickson previu está emergindo. Quem realmente governa o Brasil? Jim Dickson viu divisão. Ela descreveu o Brasil se partindo, não geograficamente necessariamente, mas ideologicamente, socialmente, culturalmente. Ela viu brasileiros deixando de se reconhecer como uma nação, começando a se ver como tribos opostas. A polarização em 2026 é inegável. Redes sociais como campos de batalha, famílias divididas, amizades terminando por política, o tecido social rasgando, exatamente a divisão que Jim Dickson previu. E ela disse que pioraria ao longo do ano, que janeiro era apenas começo. Ela teve visão específica sobre uma data, um dia em 2026 que mudaria tudo. Ela não conseguiu ver o dia exato, mas disse que seria entre março e junho. Disse que seria evento que forçaria brasileiros a escolher lado, que não haveria mais neutralidade possível após esse dia. O que será? Decisão judicial? Atentado? Desastre natural? Crise econômica? Jim Dickson não viu claramente. Apenas sabia que estava vindo, que entre março e junho algo aconteceria que dividiria tempo brasileiro em antes e depois. Estamos em janeiro, fevereiro se aproxima, março vem depois. A janela que Jim Dickson identificou está chegando, e cada dia que passa nos aproxima do momento que ela viu, do evento que ela não conseguiu nomear, mas sabia que mudaria tudo. Jim Dickson falou sobre líderes religiosos. Ela viu que em 2026, figuras religiosas brasileiras teriam um papel político crescente, não apenas como influenciadores, mas como mediadores, como vozes de razão quando política falhasse, ou como agitadores quando conveniência exigisse. O poder evangélico no Brasil em 2026 é inegável. Bancada evangélica no Congresso, pastores com milhões de seguidores, igrejas como centros de poder político. Jim Dickson viu isso, viu fé e política se entrelaçando de formas que testariam limites da democracia secular. Ela disse que alguns desses líderes religiosos seriam força para o bem, acalmando tensões, promovendo paz, mas outros usariam um momento de crise para ganho pessoal, para expansão de poder, e que brasileiros teriam dificuldade distinguindo uns dos outros até ser tarde demais. Jim Dickson teve visão sobre tecnologia. Ela descreveu nos anos 90 algo que só faz sentido agora.
Ela viu brasileiros conectados por redes invisíveis, recebendo informações instantaneamente, mas também sendo manipulados através dessas redes, sendo divididos algoritmicamente. Redes sociais, algoritmos, bolhas de informação. Ela não tinha essas palavras, mas descreveu o fenômeno, e disse que em 2026 essa manipulação atingiria pico, que tecnologia seria usada deliberadamente para dividir brasileiros, para impedir união, para garantir que não se organizassem contra poderes reais. Ela viu censura, não censura tradicional de governo proibindo jornais, mas nova forma. Empresas de tecnologia decidindo o que pode ser dito, tribunais ordenando remoção de conteúdo, pessoas sendo silenciadas não por regime autoritário aberto, mas por estruturas que afirmam proteger democracia. O debate sobre liberdade de expressão no Brasil em 2026 é explosivo. Censura versus regulação, liberdade versus responsabilidade. Jim Dixon viu que esse debate atingiria ponto crítico este ano, que decisões tomadas agora sobre o que pode ser dito moldariam o Brasil por décadas. Jim Dixon falou sobre juventude. Ela teve visão específica sobre jovens brasileiros em 2026. Viu geração completamente desiludida, sem fé em instituições, sem esperança em futuro, mas também viu que dessa desilusão nasceria algo novo: movimento, resistência, mudança. Jovens brasileiros em 2026. Taxas recordes de ansiedade, depressão, sensação de que o futuro foi roubado, mas também mobilização, organização, uso de tecnologia para contornar sistemas tradicionais. Jim Dixon viu ambos aspectos, desespero e despertar. Ela disse que entre março e setembro de 2026, jovens brasileiros fariam algo surpreendente, algo que gerações anteriores não esperavam. Não soube dizer exatamente o que, mas viu que mudaria a conversa nacional, que forçaria todos a prestar atenção. Jenny Dixon teve visão sobre comida. Parece trivial, mas não era. Ela viu brasileiros preocupados com acesso a alimentos básicos. Não fome massiva, como em países em guerra, mas ansiedade crescente, preços subindo, disponibilidade incerta, famílias tendo que fazer escolhas sobre o que comer. Inflação de alimentos em 2026. Arroz, feijão, carne, todos mais caros. Famílias ajustando dietas, substituindo proteínas, comendo menos. A segurança alimentar que brasileiros tomavam como garantida sendo questionada. Jenny Dixon viu isso começando exatamente agora. Ela disse que isso criaria raiva, que brasileiro tolera muita coisa. Corrupção, violência, má gestão, mas quando comida entra em jogo, quando famílias não podem alimentar filhos adequadamente, tolerância acaba e raiva se torna combustível para mudança ou para caos. Jenny Dixon viu protestos, grandes manifestações, mas disse que seriam diferentes das de 2013, mais focadas, mais organizadas, menos sobre transporte ou corrupção abstrata, mais sobre sobrevivência, sobre dignidade, sobre futuro. Ainda não vimos essas manifestações, mas Jenny Dixon disse que viriam após o evento de março a junho, que esse evento desencadearia a mobilização popular em escala que Brasil não via desde redemocratização e que autoridades não estariam preparadas. Ela teve visão sobre forças armadas, viu militares brasileiros em posição difícil, pressionados para intervir, mas divididos internamente. Algumas facções querendo agir, outras respeitando a Constituição, e tensão entre essas facções ameaçando coesão institucional. O papel dos militares no Brasil sempre foi delicado, e Jenny Dixon viu que em 2026 essa delicadeza seria testada ao máximo, que haveria momento quando militares teriam que escolher entre lealdade à Constituição ou a visão de ordem, entre legalidade e efetividade. Ela não viu golpe, pelo menos não golpe tradicional, mas viu militares expandindo o papel, assumindo funções civis, justificando intervenção como necessária para a segurança, e população dividida entre agradecer ordem restaurada ou temer liberdade perdida. Jenny Dixon falou sobre saúde pública. Ela viu o sistema de saúde brasileiro sob pressão extrema em 2026, não por pandemia nova, mas por colapso gradual.
Décadas de subinvestimento convergindo com aumento de demanda e sistema não conseguindo mais sustentar. SUS em 2026, filas intermináveis, cirurgias canceladas, escassez de medicamentos, profissionais exaustos. A crise que Jenny Dixon previu não veio de repente, mas acumulou, e este ano, segundo ela, atinge ponto de ruptura. Ela disse que isso forçaria brasileiros a confrontar questões fundamentais sobre valor da vida, sobre papel do Estado, sobre o que é direito e o que é privilégio. Conversas difíceis que o país adiou por tempo demais. Jenny Dixon teve visão sobre migração interna. Ela viu brasileiros deixando certas regiões em números significativos, não emigrando do país, mas se movendo dentro dele, do Nordeste para o Sul, do Norte para o Centro, buscando segurança, oportunidade, futuro. Já vemos início desse movimento, pessoas deixando áreas de conflito, famílias se mudando de cidades violentas, jovens fugindo de estados sem futuro. Jenny Dixon disse que esse fluxo se intensificaria em 2026, que até fim do ano, o mapa demográfico do Brasil teria mudado notavelmente. Ela viu que essa migração criaria tensões, lugares recebendo influxo repentino de pessoas, recursos locais sobrecarregados, ressentimento entre antigos residentes e recém-chegados, as divisões que já existem sendo amplificadas por movimento de pessoas. Jenny Dixon falou sobre corrupção. Ela viu que em 2026 um escândalo massivo seria exposto, não apenas político, mas envolvendo todos os setores, público e privado. Esquema tão grande, tão abrangente, que faria Lava Jato parecer pequena. Ainda não vimos esse escândalo, mas ano é jovem, e Jenny Dixon foi clara, disse que a revelação viria, que documentos surgiriam, que delações aconteceriam, e que brasileiro médio ficaria chocado com a profundidade da podridão. Ela disse que exposição seria catártica, mas também perigosa, que destruiria o que restava de confiança em instituições, que deixaria um vácuo, e em um vácuo de confiança, o autoritarismo floresce, que brasileiros desesperados por ordem aceitariam coisas que normalmente rejeitariam. Jenny Dixon teve visão sobre clima específica para o Brasil. Ela viu padrões climáticos mudando drasticamente, não gradualmente ao longo de décadas, mas acelerando, mudanças que deveriam levar 50 anos, acontecendo em 5, e 2026 como o ano quando isso se torna inegável. Secas históricas, chuvas recordes, temperaturas extremas, tudo acontecendo simultaneamente em diferentes partes do Brasil. Jenny Dixon viu isso e viu cientistas atônitos, modelos climáticos não prevendo, porque a mudança é mais rápida que o esperado. Ela disse que isso forçaria o Brasil a fazer escolhas impossíveis sobre agricultura, sobre energia, sobre onde pessoas podem viver. Escolhas que determinarão o futuro do país por séculos e que terão que ser feitas rapidamente, sem tempo para debate adequado. Jenny Dixon viu um momento específico de esperança. Ela disse que no meio de todo o caos, toda a crise, algo bonito aconteceria. Momento que lembraria brasileiros de tensão, de sua capacidade de resistência, de alegria, de união. Não soube dizer o que seria. Vitória esportiva, conquista cultural, ato de heroísmo coletivo, mas viu claramente. Momento quando o Brasil pararia de brigar consigo mesmo e lembraria que é um povo, uma nação, uma família. Ela disse que esse momento viria quando menos esperado, quando o desespero estivesse no pico, e que restauraria algo crucial. Não resolveria problemas, mas daria força para continuar lutando. Jenny Dixon falou sobre o papel do Brasil no mundo. Ela viu que eventos de 2026 não afetariam apenas brasileiros, que mundo observaria e que decisões tomadas aqui teriam implicações globais. Ela disse que Brasil era teste, que se democracia pudesse sobreviver aqui sob essas pressões, poderia sobreviver em qualquer lugar. Mas se falhasse aqui, mandaria sinal para outros países, que autoritarismo é resposta inevitável para caos moderno. Jenny Dixon teve visão final sobre 2026. Ela viu que ano terminaria diferente de como começou,
Que dezembro seria irreconhecível comparado a janeiro. Que mudanças seriam tão profundas que brasileiros olhariam para trás e se perguntariam como tudo mudou tão rápido. Mas ela também viu que mudança não seria fim, seria transformação. Brasil do outro lado de 2026 não seria Brasil que entrou, seria algo novo, ainda definindo, ainda formando. Ela viu duas possibilidades. Em uma, Brasil emerge mais forte, mais unido, tendo enfrentado o abismo e recuado, tendo olhado para o caos e escolhido ordem, tendo sido testado e provado. Na outra, Brasil fragmenta, divide, perde coesão que manteve nação unida por 2 séculos e entra em período prolongado de instabilidade de que levará décadas para recuperar. Jane Dixon não pôde ver qual futuro se manifestaria, porque dependia de escolhas, milhões de escolhas, feitas por milhões de brasileiros, cada dia, cada momento, escolhas entre medo e esperança, entre divisão e união, entre desistir e perseverar. Estamos em 2026, o ano que ela marcou, vivendo os eventos que ela previu, vendo os sinais que ela descreveu, e cada dia confirma mais sua visão. A água veio, o fogo está começando, a pressão econômica aumenta, a violência escala, a divisão aprofunda, tudo no timing que ela previu, na sequência que ela viu. E o evento de março a junho se aproxima, o momento que ela não conseguiu identificar claramente, mas sabia que mudaria tudo. Estamos caminhando para ele, cegos, despreparados, exatamente como ela disse que estaríamos. Ninguém estava preparado, porque ninguém acreditou. Quando Jane Dixon falou sobre Brasil nos anos 90, brasileiros riram. País otimista, crescendo, democracia consolidando, futuro brilhante. Quem acreditaria em profecias de colapso? Mas ela não estava profetizando o colapso final, estava avisando sobre teste, sobre provação, sobre ano que definiria a década, sobre escolhas que determinariam destino. E esse ano é agora, 2026, e tudo que ela disse está se manifestando. Os sinais estão aqui, os eventos começando, a sequência desenrolando exatamente como ela viu. A questão não é mais se Jane Dixon estava certa, é o que faremos com esse conhecimento. Como responderemos aos desafios que ela previu? Se escolheremos o caminho da união ou da divisão, da esperança ou do desespero. Jane Dixon viu ambos os futuros, ambos possíveis, ambos dependendo de nós. E agora, vivendo em 2026, entendemos finalmente o peso de suas palavras. A previsão faz sentido, justo agora, neste momento, tudo encaixando, todos os sinais alinhando, e percebemos, talvez tarde demais, que ela estava certa. Ninguém estava preparado, mas talvez ainda haja tempo. Tempo para escolher melhor futuro, tempo para evitar pior resultado, tempo para provar que mesmo quando o vidente vê tribulação, livre-arbítrio pode mudar destino. 2026, ano de Jane Dixon, ano do Brasil, ano de provação e ano de escolha. Estamos vivendo a profecia. Agora cabe a nós decidir como termina. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.